A doutrina da imputação de Cristo através da justificação. Romanos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10, depois Isaías 64, 6. Todos acharam aí? Amém, queridos? Então vamos ler. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? A igreja? Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Guarda essa palavra aí, justiça. Mas aos que não trabalham, porém crê, olha aí, fé, crê, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída, presta atenção, como justiça. Bem-aventurados aqueles cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos e também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada, e Abraão para justiça. Verso 10. Isso. A fé foi imputada a Abraão para justiça. A fé foi imputada a Abraão para justiça. Ok? Isaías 64, 6. Vamos ler? Mas todos nós somos, e a nossa justiça? Presta atenção agora. Todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. Não serve para nada. Entenderam? Romanos. A fé foi imputada a Abraão para justiça. Vamos orar. Vamos pedir que o Espírito Santo ilumine o nosso coração nessa noite. Essa é uma das doutrinas mais importantes que nós temos com respeito à nossa justificação. Vou convidar o irmão Fernando Botelho para que faça uma breve oração, Fernando, pedindo agora que o Espírito Santo venha nos iluminar e a palavra venha nos ensinar nessa noite para a glória do nome de Deus. Oremos. Amém, amém. John MacArthur, que é um dos grandes teólogos do século XXI, ele disse: não há doutrina mais importante para a teologia que a doutrina da justificação pela fé, somente pela fé. Lutero, o grande reformador, disse: a justificação é o artigo pela qual a igreja permanece ou cai. A justificação pela fé. Calvino salienta que a doutrina da justificação é o eixo do qual a igreja gira. Sem isso, a igreja
cai. Anthony Rockman diz que se a igreja estiver errada e não compreender a doutrina da justificação pela fé, não vai entender mais nenhuma doutrina das Escrituras Sagradas. Pergunta: o que é a doutrina da justificação pela fé? Em termos simples, irmãos, nós podemos definir que a justificação pela fé é um ato de Deus pela qual Ele vai declarar ao pecador eleito como sendo justo, mas não sendo justo pelas suas obras. A sua justiça é a base da justiça de Cristo, e não a nossa justiça, uma vez que a justificação se refere somente à justiça de Cristo creditada aos eleitos de Deus. E é por isso que eu quis ler Isaías, para nos mostrar que as nossas obras, por mais que pareçam aos olhos humanos boas, diante de Deus, ela não passa de trapo de imundícia. Mas as obras do qual fazemos com base aos méritos de Cristo são aceitáveis a Deus. Entendeu a diferença? Porque todas as exigências que Deus fez, tanto no Antigo como no Novo, nenhum homem cumpriu, a não ser Cristo Jesus. Ele cumpre tudo aquilo que Deus ordenou no Antigo Testamento. E é por isso que a base da nossa justificação está na obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Dr. John Stott, ele fala que a justificação é um termo jurídico extraído da linguagem forense e que significa o contrário da justificação é a condenação. Olha que interessante, né? O contrário da justificação, o contrário da obra imputada de Cristo a nós é a condenação. Ou seja, ou nós seremos absolvidos pela obra de Cristo, pelos méritos de Cristo, ou nós seremos condenados por nós crermos nas nossas boas obras. Os dois são um decreto de um juiz, e esse decreto ele vai declarar o culpado absolvido ou o culpado inocente, baseado somente na obra do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler alguns textos? Hebreus 4,13. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Eu quero ler 4 textos com os irmãos bem rápido, bem simples. 4,13 diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Hebreus 9, 27. E assim, ao homem está ordenado morrer várias vezes. Bom. A morrer uma só vez. E depois dessa morte, o que ele vai receber? O juízo. Então, se a minha vida estiver respaldada na obra redentora de Cristo, eu estou absolvido, eu estou livre da condenação, porque Cristo pagou o preço para mim. Eu recebi creditado a justiça de Deus em mim, em você. Agora, se eu não creio na obra redentora de Cristo, se eu negligencio
todas as oportunidades que Deus tem nos dado para que nós possamos crer, e somente crer pela fé na obra de Jesus. João 3,36. Vamos ler? Olha lá que diz João 3,36. João 3,36. O que diz aí? Quem crê no Filho tem o que, irmãos? A vida. E quem não crê, Fernando? Continua. Quem que leu? Foi o Fernando? Vai lá, Rogério, continua para mim. Aí. Aquele que se mantém rebelde à palavra, aquele que se mantém rebelde a Cristo, aquele que não crê em Jesus, aquele que negligencia a palavra, aquele que não quer saber de nada, o que serve para ele? O que vai resultar para ele? O que vai acontecer com ele depois de Hebreus 9, 27, após a morte dele? O que vai sobrar para ele? O julgamento. E ele será, e nós seremos apenas absolvidos, se a minha vida e a sua vida estiver calcada na obra redentora de Cristo Jesus. Olha só o que diz, por exemplo, Tiago, capítulo 4, verso 12. Apenas o verso A. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente, para a gente compreender, tá bom? Olha Tiago, capítulo 4, verso 12a. Só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Está claro, irmãos? Um só é legislador e juiz. Um só, Roberto. Só existe um que é juiz. Viu, Zé? Só um que é juiz. E esse juiz, ele pode fazer o quê? Ele pode salvar ou pode condenar. E quando Deus olha para mim e para você, se Ele vê o selo do Espírito, no qual nós fomos redimidos por Cristo, nós estamos salvos, pelo sangue do Cordeiro. Agora, se nós não temos o sangue do Cordeiro em nossa vida, nós estamos condenados ainda, mas há esperança. Enquanto nós negligenciar, mas no dia que Deus tocar no seu coração e o Espírito Santo abrir a sua mente, você vai entender que você precisa se render a Cristo Jesus. Independente se você nasceu na igreja ou não, você precisa confessar que você precisa de Jesus. É Jesus que salva, é Jesus que liberta, é Jesus que vai te levar para o céu, é Jesus que vai fazer no qual o seu corpo será glorificado, porque Ele venceu a morte. É Cristo. Somente Cristo. Então, justificação não é um processo, irmãos. Justificação é um ato declaratório de Deus. E isso acontece fora de nós, instantâneo. Justificação é a ação de Deus em declarar judicialmente a nossa absolvição contra a sentença que está contra nós. Romanos capítulo 10, verso 4. Olha o que diz aqui. Aquelas pessoas que ficam baseadas na sua vida, baseado na lei, ou no legalismo, ela não tem muita chance. Não é a lei, não é legalismo, não é forma que salva uma pessoa. O que salva um pecador é somente o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o que diz Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é... Com qual objetivo, irmão? Está claro aqui, ó. Olha só. Qual o objetivo disso? Para justiça. Que justiça? Para quem? De todo aquele que crê. Ou seja, a justiça de Deus em Cristo só de fato vai acontecer se de fato nós crermos em Cristo. Todo aquele que foi justificado foi plenamente absolvido do crime cometido. Deuteronômio 21, 22, 23.
Nós temos que ler alguns textos porque é importante para nós entendermos a importância que tem essa doutrina para nós, como eleitos de Deus. Deuteronômio capítulo 21, verso 22. Se alguém houver pecado, passivo da pena de morte, e tivesse de morto, eu pendurares no madeiro. Continua, Zé. O seu cadáver não permanecerá no madeiro do lançador, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto ficou pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminará a terra que o Senhor, teu Deus, te dá em herança. Presta atenção. Vamos tentar entender um pouquinho mais a questão da maturidade aqui espiritual. Olha o que esse texto está dizendo para nós, queridos. Presta atenção. Maldito de Deus, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. O que for pendurado no madeiro, o que for pendurado na cruz, aquele que morreu na cruz, tinha dois do lado dele, dois bonzinhos, dois mocinhos, duas pessoas excelentes de caráter? Não, dois bandidos, dois ladrões, dois malditos, e Jesus estava no meio deles, porque Jesus foi considerado maldito. Assim como nós somos malditos. E aí, quando eu entendo que eu sou maldito, e olho para a cruz, e olho para Jesus, eu me alegro, porque eu merecia a ira de Deus. Mas Jesus, pelo seu grande amor, no qual nós não entendemos esse grande amor, Ele veio e Ele se tornou maldito naquela cruz do Calvário, morrendo, derramando sangue, para que você e eu não recebêssemos a ira de Deus, mas recebêssemos vida e vida eterna. A Bíblia diz que Jesus foi contado com os transgressores. Gálatas capítulo 3, verso 13. Abre sua Bíblia lá. Gálatas 3, 13. Olha o que diz a Bíblia. Olha aí, forte, né, irmão? Né, Roberto? Olha só. 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele foi maldito por mim e por você. Ele foi contado como transgressor por mim e por você. Ele foi considerado como ladrão por mim e por você. Ele foi considerado um criminoso. Ele morreu no meio de dois. Por mim e por você. Por nossos pecados. Mas ele não tinha pecado. Essa é a grande diferença. Ele estava no meio de dois. Injustamente, mas estava para que nós recebêssemos vida. Sabe por quê? Porque os nossos atos e as nossas obras não passam de trapo de imundícia. É a obra de Cristo, é a obra de Jesus, o Redentor, o Salvador, o Emanuel, o Cordeiro, aquele que veio subsistindo em forma de homem, sendo obediente até a morte de cruz, deixando toda a sua glória no céu e vindo à terra, suportando as dores, as aflições, as angústias, os medos, morto numa cruz como injusto. Sabe para quê? Para tornar nós justos. Então é que eu fico pensando, por que a gente não valoriza essa doutrina? Por que nós não amamos essa doutrina? Essa doutrina é para ser pregada, para todas as pessoas ouvirem.
o que Jesus fez por elas. Primavera do ano 33, a crucificação de 3 homens, fora dos muros de Jerusalém, vai mudar o curso da história mundial. Os executores romanos martelaram os pregos através dos seus pulsos e tornozelos, deixando os 3 esperando a morte. 2 ladrões e mais Jesus. Em palavras imemoráveis, alguém escreveu, presta atenção nisso: um homem morreu com o pecado, um segundo homem morreu como pecador, e o terceiro homem morreu com culpa sobre ele, mas não era o pecador, e muito menos culpado. O primeiro entre 2 ladrões executados naquele dia recebeu a punição que ele merecia. Ele foi sentenciado por um juiz que era investido de autoridade. Esse ladrão parece ter morrido com raiva, e justamente ele achava isso, estava com raiva do juiz. Um segundo criminoso executado naquele dia se juntou aos outros e começou a ridicularizar e insultar Jesus, zombou de Cristo, desafiou a Cristo: se fosse você o Messias, livra você mesmo da cruz. Está ali em Mateus 27. Mas quando escurece, esse ladrão muda o seu coração, e esse ladrão olha para Deus, o Cristo Jesus encarnado, e ele diz: lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Naquele momento de angústia, de dor, de sofrimento, de morte, ele reconhece ao seu lado o Deus encarnado, o homem sem pecado, morto de forma injusta. E ele reconhece naquele momento ali que quem estava ali ao lado dele era o próprio Deus. O próprio Deus encarnado na cruz. E o ladrão reconhece: lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Jesus, como a Bíblia diz, morreu acusado como malfeitor, não sendo malfeitor. Acusado como criminoso, não sendo criminoso. E naquela maldita cruz, ele leva sobre ele a culpa de todos nós. Ele morreu com o peso dos pecados sobre si. Ele morreu, mas ele nunca cometeu pecado. A Bíblia diz que não achou nenhum dolo em sua boca. Mas ele recebe a ira de Deus. Aquilo que nós merecíamos caiu sobre ele. E eu fico pensando, o quanto miserável eu sou, irmão. Como muitas vezes eu nego o meu Senhor. Quantas vezes eu faço chacota com as minhas atitudes diante do Senhor. Quantas vezes eu levo uma vida como se nada fosse relevante com relação às coisas de Deus. Quantas vezes eu não me ponho de joelho no chão, reconhecendo o meu pecado, a minha miséria, e agradecendo porque um dia, mesmo eu sendo um miserável pecador, Jesus me amou. Jesus te amou. Jesus te libertou. Jesus te salvou. E você vai viver a vida eterna por causa da obra de Cristo. É por meio dele, por ele e para ele. Ele ressuscitou dos mortos para que nós tivéssemos vida. Ele sentiu o peso, a angústia de ter experimentado
aquilo que muitas vezes nós temos medo, que é a morte. A morte nos assusta. E Jesus, ele experimenta no corpo encarnado o poder da morte. Mas ele vence a morte. Ele nos dá vitória sobre a morte. E você que é crente, eleito em Jesus Cristo, você não morre mais, porque você tem vida e vida eterna. Essa é a melhor notícia que nós temos. Não é a notícia que eu vou ganhar um carro, não é a notícia que eu vou ter uma promoção no serviço, mas é a notícia que se eu morrer hoje, eu estarei na glória com Jesus. Uau! Jesus Cristo é o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios 5, 21. Vamos ler? Aquele que não conheceu, ele o fez, para que nele, essa é a justiça imputada a nós. Olha, presta atenção no texto. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não sabia o que era pecado, aquele que não falou o pecado, aquele que não viveu o pecado, aquele que não estava no coração o pecado, ele se faz pecado. Para que nele, eu e você que é pecador, miserável, corruptos, fôssemos justiça de Deus. Oh meu Deus, como é difícil entender esse grande amor. O grande amor de Deus olhando para nós, criaturas corruptas, miseráveis, mas que pela graça de Deus, Ele nos ama, e Ele vem ao nosso encontro, e Ele nos reconcilia, e nos torna justiça, para que nós recebêssemos a vida de graça. Isaías 53, não tem como deixar de ler. Para que eu possa entender essa doutrina, eu preciso ler Isaías 53. Quantas vezes foi necessário. Isso tem que ser dentro do meu coração. Eu leio alguns versículos, porque o texto é grande e é muito bonito, mas eu queria destacar alguns apenas. O verso 5 diz: transpassado pela nossa transgressão, moído pela nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e fomos sarados. E fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos o quê, irmãos? Desgarrados. Cada um desviava pelo... Mas o Senhor fez cair sobre ele o quê? O pecado de todos nós caiu sobre Jesus. O pecado de todos nós caiu sobre Jesus. E o pecado de todos nós continua caindo sobre Jesus. E muitas vezes nós ficamos brincando de pecados. O pecado ofende a Deus. Você sabia disso? E é por isso que ele fala em Hebreus: sem santidade ninguém verá a Deus. E as pessoas brincam com o pecado. E quando elas brincam com o pecado, elas zombam do nome de Cristo. E quando elas brincam com o pecado, elas zombam, escarnecem da obra redentora de Cristo, que foi paga com sangue. Foi com sangue precioso que Ele comprou, que Ele venceu e que Ele te proporciona a vida. Você já parou para pensar nisso? O verso 10. Esse que dói. Fico pensando nesse versículo. Oh, meu Deus. Às vezes a gente chama a atenção dos nossos filhos, dos nossos netos, dá um puxãozinho de orelha, faz fica um pouquinho brava, as pessoas já criam uma tempestade, né?
O Senhor agradou moê-lo. Nós não temos noção disso, irmãos. Vocês me desculpem. Nós não temos noção disso. Deus agradou moê-lo, fazendo o que ele? Enfermar. O que mais? Quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado. Sabe quanto custou a sua alma, a sua salvação? Você sabe disso? Você sabe quanto que vale a sua salvação? A alma de Jesus. E é por isso que fala que nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Não é com ouro, como diz lá em Pedro, não é com ouro, coisas corruptíveis, mas é pelo precioso sangue de Jesus. Por que nós tomamos ceia? O que representa o vinho? O que representa o suco? Representa o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Sabe quanto vale a nossa salvação? O sangue e a alma do Senhor Jesus. Ele teve que morrer nessa cruz maldita como maldito, derramando sangue, sendo humilhado, morto, para que você recebesse vida. Você não tem mérito nenhum, meu irmão. Essa é a doutrina que nos humilha. Essa é a doutrina somente a fé. Sola fide, salvação gratuita, justificada pela fé. Não é porque você é bonzinho, bonitinho, tem dinheirinho, não. É por causa da obra do nosso Jesus. A minha salvação e a sua salvação, Jesus teve que pagar, e pagou caro com a sua vida e com seu sangue precioso. Pesado, né, irmãos? Todo juízo e pagamento do pecado recaíram sobre ele. Romanos 5,18. Romanos capítulo 5, verso 18. Essa mensagem custou a vida de muitos reformadores, viu? Se você não sabia, esse tipo de mensagem, na época da reforma, custou muitas vidas. Romanos 5,18, o que diz aí? Pois assim, como uma só ofensa, veio isso todos somos para a condenação. Está vendo? Assim também, só há Cristo, veio a graça de todos os homens para a justificação da vida. A vida. Hebreus capítulo 9, verso 22 diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem sangue não há remissão. Sem sangue não há salvação. Sem sangue não há libertação. Sem sangue nós não temos vida. Sem sangue nós não fomos libertos. Sem sangue nós não vamos para a eternidade. Sem sangue não seremos salvos. Nós precisamos do sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus, esse sangue precioso. É a obra de Cristo. Romanos 3, 23, todo mundo conhece de cor? Então vamos ler lá, né? Todos, e carece do quê? Da glória de Deus, né? Vamos ler lá, Romanos 3, 23, depois Romanos 3, 10. Romanos 3, 10 primeiro. Como está escrito, não existe justo. Não existe, irmãos. Perante Deus, não. Não existe bonzinho. Não existe ajeitadinho. Não existe. Não existe. O único justo que pisou nesse mundo chamado planeta Terra foi Jesus. Jesus. O único justo que pisou nesse mundo se chama Jesus de Nazaré. Aí qual que é o outro texto? Romanos 3, 23, que diz o quê?
Olha só que lindo, justiça de Deus, mediante o quê? Em quem? Não é nos santos não, né? É em quem a fé? Em Jesus Cristo para todos os que não creem. Os que creem. Não há distinção, pois todos caro e carece da glória de Deus. Verso 24, todos juntos? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Olha que coisa linda. Todos pecaram, todos estão mortos, todos precisam do Salvador, todos precisam de um mediador. E a Bíblia mostra para nós quem é. Somos justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Aqui o crente sai sabendo Bíblia, né? Aqui aprende palavra. A saber que Deus, reconciliando, não imputando, e nos confiou. Oh Deus, olha que lindo, Roberto. Vou ler novamente para você entender. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Não foi imputado a nós os nossos pecados. Não foi imputado a nós as nossas transgressões. Pelo contrário, isso foi imputado ao nosso Senhor Jesus Cristo. E qual que é a beleza disso? Olha que coisa linda. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. O problema da queda de Gênesis 2. O homem perde a comunhão com Deus. O homem é afastado de Deus. E em Cristo, nós voltamos a ser reconciliados com Deus. Nós temos, como diz lá em Hebreus, agora acesso a Deus. Temos acesso a Deus por meio do Senhor Jesus. Não é o que eu faço. E tem muita gente enganada a isso. Tem gente que fala, como eu faço as coisas para... Não é isso. Não é as suas obras. É a obra de Cristo. A exaltação é para Cristo. A glória é para Cristo. Tudo redunda para Cristo. É Cristo que será glorificado. É Cristo que será exaltado. Louvado seja Cristo Jesus. Vocês entendem isso? Para nós finalizarmos, quem é o agente da justificação? O autor da justificação é Deus. A base da justificação é Cristo. E o meio da justificação é a fé salvadora. Foi por isso que eu fiz questão de cantar o hino. Somente ponho a minha fé. Foi por isso que eu li Hebreus, capítulo 11, falando dos heróis da fé. Para nós entendermos que a regeneração procede da fé com a justificação. Gálatas 2,16, vamos ver lá? Gálatas capítulo 2, apenas o verso 16. O que diz Gálatas 2,16? Que o homem não é justificado. Como que ele é justificado? Também temos crido em Cristo Jesus e não qual que é o mérito que nós temos? Qual que é o mérito que nós temos? Nós podemos dar a mãozinha para Deus? Vou dar a mãozinha para Deus, vou melhorar aqui agora, vou melhorar. Não.
Você não faz nada pela sua salvação. Tudo é de Deus. Tudo é obra de Deus. A obra de Deus Pai, a obra de Deus Filho e a obra de Deus Espírito. Deus elege, Cristo salva, o Espírito aplica. E nós recebemos de graça a salvação. É lindo. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras, e sim mediante a fé, também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados. Para que fôssemos justificados. Eu queria terminar fazendo uma reflexão e uma aplicação para nós. Em quem que você tem confiado? No que você tem colocado a sua esperança? Com que você tem gastado a sua vida? Que tem muita gente que acha que vai viver, né? Nunca vai morrer, já prestou atenção nisso? Não, eu sou eterno nesse mundo. Cuidado. Toda mensagem tem que nos levar a uma reflexão. Como eu estou vivendo a minha vida nesse mundo passageiro? Como eu estou vivendo como um peregrino nesse mundo? Em que eu tenho depositado a minha confiança? Em que eu tenho colocado a minha vida? A serviço de quê? Em prol de quê? Com o objetivo de quê? Não adianta, nenhum ser humano que existiu antes, que existe agora, que vai existir no futuro, tem algum tipo de poder que possa ajudá-lo na hora da sua morte. Ninguém vai te ajudar, a não ser Cristo. O único que pisou nesse mundo, que não pecou, que viveu, que morreu, mas que ressuscitou, esse Jesus é o Jesus da vida. É o Jesus no qual nós podemos crer e depositar totalmente a nossa confiança nele, para que nós não morrêssemos, ou para que nós não venhamos morrer, não no corpo físico, mas na eternidade. O seu problema não é aqui, porque aqui eu e você vamos passar pela morte biológica. O nosso problema, ou o problema do ser humano, é depois da morte. Ao homem está ordenado morrer somente uma vez. E depois disso, acerto com quem? Com o juiz. Você está preparado? Se Deus te levar hoje, você está preparado? A sua vida já está entregue, confiante na obra redentora de Cristo? Você sabe que Jesus Cristo é o seu advogado? E quando Deus olhar para você lá, vai ver lá o sangue do Cordeiro se faz presente naquela vida, porque um dia naquela vida, aquela pessoa, ela se ajoelhou e ela teve a humildade de reconhecer que ela não tem poder nenhum, mas que ela precisou da graça de Jesus Cristo sobre a vida dela. Se você não se ajoelhar hoje, um dia você vai se ajoelhar. E eu espero que você se ajoelhe com os eleitos. Enquanto eu tenho vida, Deus nos chama ao arrependimento. E esse sermão de hoje nos ensina que a justiça de Cristo
foi imputado a nós pela justificação pela fé. Então, pela fé, eu recebo de Deus a minha absolvição e não a condenação. Eu não recebo juízo, mas eu recebo a liberdade e eu recebo a vida, para que assim eu possa desfrutar na eternidade com Jesus Cristo. Que Deus te ajude, meu irmão. Eu espero que o seu coração esteja sensível ao que o Espírito Santo tem ministrado a cada domingo a você. Que você possa se render a Cristo Jesus, reconhecendo a obra redentora dele e sabendo que nele você tem vida e vida eterna. Vamos orar? Se preparando para a ceia.